sobre a questão da sucessão aqui na prefeitura. Eu sei que você foge dessa questão, mas ontem o Luiz Fernando Teixeira, que é do São Bernardo Futebol Clube, se filiou ao PT, né, e deve ser o candidato a deputado estadual. Já tem a Ana do Carmo, que é deputada, vai à reeleição, e com certeza vão ter outros candidatos. Como que você vê essa questão da escolha dos candidatos a deputados, que de certa forma já sinaliza a questão da sucessão, e ao mesmo tempo tem alguns secretários que também estão cotados? Como que você lida com a sua sucessão? Na verdade, se refiliou, né? Ele já foi filiado, já foi vereador do PT, depois quando mudou de Casa Branca para cá, ele acabou não participando do recadastramento que o partido fez em algum momento, e então ele perdeu a sua filiação e agora retoma a filiação a meu pedido. Certo. Eu pedi para o Luiz se filiar, se refiliar e se dispor a ser candidato a deputado estadual. Em 2006, eu trabalhei em São Bernardo para que não tivesse mais do que uma dupla de deputados, Ana do Carmo e Vicentinho. Tinha muitos companheiros querendo ser candidato naquela ocasião. Foi a Ana e o Wagner Lino, acho que foi candidato em 2006, se eu não me engano. E, conforme minha previsão, o Wagner, a Ana e o Vicentinho se elegeram para fortalecer a disputa para 2008. Em 2008 nós ganhamos eleições. Antes de tomar posse eu disse, olha, o partido não pode ter em 2010 mais do que uma dupla de candidatos, Vicentinho e Ana. Muitos companheiros queriam ser candidatos, porque nós precisávamos garantir a eleição da Ana e do Vicentinho, para não enfraquecer no processo, e abrir espaço para a eleição do Grana, deputado, para projetar uma nova liderança que em 2012 podia ser ou não ser candidato a prefeito em Santo André, acabou sendo, ganhou as eleições. Para 2014, eu vejo uma situação onde nós temos condições, assim como eu tinha condições de pensar em eleger 2 deputados estaduais em 2010, não fosse a estratégia de eleger o Grana, ajudar a eleição do Grana. Portanto, agora eu tenho as condições de estimular para a eleição de pelo menos 2 deputados da cidade, do PT, e manter a eleição do Vicentinho. Tem a candidatura do Barba, que o sindicato construiu, que é um outro perfil, pré-candidatos, né? Que o Barba, a pré-candidatura dele, navega no movimento sindical no estado inteiro. Então tem um potencial. Ocupando, inclusive, o espaço que era do Grana, né? Exatamente. Então ele tem um potencial no estado para se eleger. Se vai se eleger ou não, vai depender do eleitor, da eleitor. Sim, lá no final das contas. Eu sei que a Ana do Carmo é nossa deputada, nossa candidata para 2014, tem meu apoio incondicional, e eu tenho certeza que a Ana tem a sua reeleição a partir do eleitorado cativo que tem também no estado e tem eleitor cativo na cidade. Nós vamos estimular e vamos ajudar a Ana. Mas há um espaço de um perfil da cidade que nem a Ana e nem o Barba disputa. É essa a sugestão para o Luiz Fernando ser o candidato para disputar esse perfil de eleitor. Se você olhar na cidade, a quantidade de votos de eleitores e eleitoras que já votam no PT, que votaram no PT na eleição em 2010, a quantidade de votos que a Ana teve e a quantidade de eleitor que votaram na legenda do PT e não votaram na Ana, você tem bairros que a votação da Ana é a mesma tamanho de votação que o PT teve, porque esses eleitores são eleitores possíveis de uma candidatura com o perfil do Luiz Fernando, por exemplo. Né? Então, e não tem a base só em São Bernardo. Né? A olhar os bairros, tá certo? Jordanópolis, centro da cidade, Nova Petrópolis, Baeta, Taboão, Paulicéia. Então você tem condições de oferecer uma candidatura com um perfil diferente, porque às vezes você tem um eleitor que tem simpatia pelo PT, mas tem rejeição a eventual perfil de um candidato que a gente possa oferecer. Então nós temos que completar o perfil dos candidatos conforme o perfil dos vários estratos da cidade. Então esse é o... E o Luiz Fernando, no desempenho como empresário na cidade, desempenho como presidente do Tigre, do São Bernardo Futebol Clube, eu creio que ele tem condições de preencher esse vazio
que as nossas candidaturas, tanto da Ana como do Barba, não conseguem preencher no conjunto da cidade. Essa estratégia é muito clara. Ok. Muito clara. Isso não quer dizer que o Luiz Fernando é o candidato sucessor em 2016. Tá certo? Como diz o Vicentinho sempre, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. O que nós estamos trabalhando é para fortalecer o projeto, né? Fortalecer o time. E aí nós vamos definir no momento adequado quem é o candidato. Porque se você vai ouvir a militância partidária, uma parte fala, tem que ser o Tarcísio Secoli. Outra parte, tem gente que fala, tem que ser o Arthur Quioro. Outra parte fala, tem que ser a Nilza, minha esposa, que não será, ela não está colocada em nenhum momento, não tem desejo, não quer, tal, mas a militância fala. Tem vários nomes, né? Tem militante que fala, tem que ser a Ana do Carmo. Tem militante que fala, até o Vicentinho podia ser o candidato. Né? E tem militante que fala, tem que ser o Luiz Fernando. Então, existe um conjunto de líderes que estão sendo estimulados pela militância para, olha, pode ser, pode não ser. Qual é a minha pactuação com o conjunto das nossas lideranças e com o nosso partido? Isso não é hora de discutir sucessão 2016. Eu estou há 8 meses do mandato, 8 meses só, iniciando, novinho, estou fresco no mandato, fresquinho. Então tenho toda a energia para tocar isso aqui. Não serei um prefeito, como eu tenho visto muitos colegas prefeitos falar do segundo mandato. Segundo mandato cansa. Eu tenho energia para tocar os 4 anos aqui numa boa. Se não tivesse energia, tinha me disposto a ser candidato a governador, que já seria candidato a governador. Não é a dúvida que o PT me faria candidato a governador se eu colocasse meu nome à disposição? Mas porque o Lula já recentemente colocou Padilha já como pré-candidato. Não, colocou porque meu nome não está colocado. O próprio Padilha me perguntou meia dúzia de vezes, você não está, você não é? Então você não é mais... Nunca fui. Sei. Nunca fui. O Padilha, se você não for, eu me disponho, senão estou fora. Então é o seguinte, o partido insistiu, me pressionou para que eu colocasse meu nome à disposição. Não coloquei, nunca coloquei. Sim. Não coloquei porque eu quero exercer os 4 anos na plenitude de prefeito da cidade, nesse processo de transformação da cidade. Tenho convicção, vou trabalhar para fazer sucessão. Não é? Então, eu comando o processo sucessório. Né? Então, quem sair na frente está fora do processo sucessório. Então, o comando vai ser com mão de ferro. Claro. O lançamento do Luiz deputado é para fortalecer o time. Para o time chegar forte lá. Quem vai ser? Vai depender de quem chegar na melhor condição sobre a ótica que eu vou sondar junto à população, junto à liderança, junto à militância, junto à cidade. Qual o perfil que atende melhor o conjunto da cidade para, de fato, ser uma aposta vitoriosa. Né? Então, e para a aposta ser vitoriosa lá, nós dependemos da eleição da Ana do Carmo agora, dependemos da eleição do Vicentinho, dependemos da eleição do Luiz Fernando e torcer para a eleição do Barba também. É assim que eu vejo aqui. Espero que também as outras cidades e nossos companheiros tenham sorte. E vou ainda lançar um deputado federal aliado. Além do Vicentinho, nós temos o Frank Aguiar e teremos o Rafael Demarque. Quer dizer, tem outros... Né? Que é a mesma lógica de preencher os perfis. De preencher os perfis para disputar. Rafael Marques é candidato? Deputado federal. Nós temos um time... É o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico. Não. Rafael Demarque. Demarque. Não Rafael Marques. Rafael Demarque. Nós temos um time dos nossos partidos aliados, que nós vamos apresentar em 2014. Né? De federal é Vicentinho, Frank Aguiar, Rafael Demarque. Estadual, Ana, Luiz Fernando e Barba. Para preencher os perfis da cidade, vamos fazer o embate com os adversários. É isso, os adversários, nós temos claro quem são os adversários e vamos apresentar o time para, espero que, para uma jornada vitoriosa.